Boa tarde, gente. Vocês já viram aquela expressão vivemos num tipo de sociedade hedonista? O que seria esse tal de hedonismo que tanto falo? Hedonismo é uma linha de pensamento filosófico que nasce 300 anos antes de Cristo, um sujeito chamado Aristípio de Cirene. Ele é um contemporâneo de Sócrates. Cria essa ideia de hedonismo, prazer, vontade. E a ideia de desse hedonismo que se dá na Grécia Antiga, ele foi sendo mudado. Tempos depois, nós temos, após um cara chamado Epicuro, ele tem dois, dois pensadores após ele que retomam essa ideia de prazer, de hedonismo, Epiteto e Lucrécio. Eles têm a ideia de, a partir da influência de seu mestre Epicuro, de prazer, a busca do prazer, mas de forma moderada. Eles entendiam que a ideia de entender o prazer seria de duas maneiras. Uma maneira a partir da dor ou do próprio prazer. Isso é uma ideia hedonista. É claro que essa ideia de hedonismo veio a ser questionada séculos depois com a implantação do cristianismo, principalmente na Idade Média, onde se voltava muito ao divino e as coisas do corpo foram sendo consideradas impuras. Hoje a gente vive uma ideia de hedonismo moderno, a busca pelo prazer. Alguns entenderam esse método de prazer, de vontade, e foram colocando as suas ideias junto. Uma ideia de um prazer utilitarista, a partir de Stuart Mill, uma ideia de um hedonismo mais antropológico, com Jeremias Bentham, pai da ontologia jurídica. Então essa ideia de prazer foi muito criticada, foi muito combatida pela igreja por muitos anos, porque se volta ao corpo e não à alma. E a ideia da igreja sempre é voltar a sua alma a Deus. Hoje, com a chamada modernidade, redes sociais, as chamadas sociedades mais tecnocráticas, que a gente sempre diz, hoje a busca de um prazer está se tornando mais irrestrita, mais voltada ao sujeito. Por isso a gente chama que hoje vivemos uma sociedade hedonista, ou vivemos um hedonismo social. Ou seja, aquela ideia de liberdade que a gente tinha a partir desses dois pensadores, Lucrécio e Epiteto, principalmente Epiteto, que fala um pouco da liberdade. A liberdade não era um bem que não se poderia dá-lo aos tolos, né? Um tolo não poderia usar da sua liberdade, ou seja, só o sábio entendia os limites da sua liberdade. Então nasce essa ideia de hedonismo, o hedonismo que nós vemos hoje, muito mais tecnocrata. Ele foi
sendo apurado a partir dos séculos, das eras. Antigamente era o auge de uma época, na antiguidade, e depois ele começou a ser razão e motivo de combate moral pela igreja, com a estrutura do cristianismo ocidental. Então seria a ideia, hedonismo nasce na Grécia, no seu primeiro momento. E a ideia que nós temos hoje, apurada, é uma ideia muito mais, posso dizer, muito mais espraiada, muito mais difusa. Mas a raiz sempre está lá no começo, na antiguidade. Seria isso a ideia de uma sociedade hedonista, como nós sempre acabamos dizendo.